Boa noite a todos. Eu quero externar, antes de mais nada, grande alegria de vir conhecer o Viana de Carvalho. Contentamento enorme da felicidade de ter vindo do Shopping Tambiá, onde está havendo o encerramento da Feira Multicultural Espírita, e a alegria daquela energia, daquela vibração, chegando aqui no Viana e sentindo a mesma força e o mesmo poder. É indiscutível que a questão da morte é um dos temas mais inquietantes, mais desagradáveis, mais inseguro, mais fascinante, que move os pensadores ao longo de todos os milênios. Desde a Grécia Antiga e até anterior, debruça-se o pensamento da humanidade para tentar compreender quem somos nós, que estamos fazendo aqui, e o que representa este desafio, sobretudo para a cultura ocidental, da morte. Goethe, o grande poeta, pensador e escritor alemão, no século XVIII, portanto antes da doutrina espírita codificada, teve a felicidade de assim descrever o ser humano. Ele disse: o homem é como a água da chuva, vem do céu, passa um período aqui na terra, volta aos céus através do fenômeno da morte, para de novo na terra se precipitar. O ciclo da chuva bem representa, segundo Goethe, o que somos nós enquanto criaturas imortais. Na Grécia Antiga, Sócrates já falava da imortalidade da alma e chegava a dizer da sua sensitividade, da sua paranormalidade, das suas faculdades mediúnicas, porque ele dizia pelas ruas de Atenas: eu escuto a voz do meu daimon. E daimon em grego significa gênio. Ele ensinava aos seus discípulos que existiam daimons bons, daimons ruins, gênios bons, gênios ruins, espíritos bons, espíritos ainda não esclarecidos. Nós vamos defrontar também nas páginas encantadoras da civilização egípcia hieroglifos que estavam colocados nas grandes pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos, os desenhos que comprovavam quanto os egípcios sabiam da imortalidade da alma, de um corpo de energia, de que nós somos possuidores. Segundo eles, nós temos dois corpos: Ba, o corpo físico, Ka, o corpo de energia ou espiritual. Em seus desenhos, em seus hieroglifos, ali se encontram desenhos de um corpo cadaverizado e um outro corpo semelhante projetado para fora, demonstrando o quanto eles conheciam daquilo que a doutrina dos espíritos iria nos trazer no século XIX, XX e XXI. A beleza de que a morte é uma ilusão dos sentidos. Defrontamos-nos também com a Pérsia, entre os fenícios, os grandes navegadores, na Mesopotâmia, nas margens do rio Ganges, a civilização hindu. Vamos nos defrontar também às margens do rio Amarelo, a civilização chinesa mais antiga, e a certeza de Forri, Lao Tse, Confúcio, de que o ser humano era um ser imortal. Nas páginas da Bíblia, o livro sagrado tão caro ao nosso coração já inicia da seguinte maneira: e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já havia um Espírito andando sobre as águas. No Velho Testamento, nos defrontamos com a beleza dos ensinamentos dos profetas da antiguidade. E é ali que nós verificamos Moisés, numa apoteose de mediunidade, ele mesmo proibindo o contato com os mortos. Mas por que é que Moisés proibiu o contato com os mortos? Primeiro eu faço uma pergunta a vocês: proíbe-se o que não se faz? Vocês colocam a placa "não pise na grama" no cimento? Ou onde tem grama? Muito bem, como vocês são sábios. Onde tem grama. Não pise na grama porque tem grama para pisar.
Se houve a proibição de falar com os mortos, é porque se falava com os mortos. O que Moisés intentou fazer na sua tarefa pedagógica, após libertar o povo judeu da escravidão aos egípcios, foi acabar com toda a sorte do abuso, da idolatria. Porque o povo judeu, acostumado a 400 anos de cativeiro egípcio, já havia se tornado praticamente uma prática absoluta de conversar com os mortos para saber de coisas banais. Mas o próprio Moisés, que havia proibido o contato com os mortos, ele mesmo desproibiu na Bíblia. Ele proibiu no Velho Testamento. Mas no Novo, lá está no Monte Tabor, Moisés e Elias, dois profetas já mortos, conversando com Jesus, segundo nos diz o texto bíblico. Então o próprio Moisés que proibira, desproibiu, porque ele mesmo, defunto, reapareceu e materializado conversou com Jesus. O Novo Testamento nos apresenta o profeta Joel. E olha o que diz Joel. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se-me as carnes. É ou não é um sintoma de quem vê um espírito? Até hoje é assim. Até careca, quando vê um espírito, se arrepia. Então Joel lá atrás, no texto bíblico, descreveu perfeitamente a nossa reação emocional diante de um espectro, de um ser que vive numa outra dimensão. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Vamos encontrar Jesus dizendo: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, e não encontrando lugar para ficar, aquele espírito impuro retorna para sua antiga hospedaria, a pessoa que ele obsidiava, e encontrando a casa do mesmo jeito como havia deixado, desarrumada, aquele espírito ali se instala novamente, e ainda atrás, mais 7 espíritos com ele. Virou um condomínio espiritual. E coube a doutrina espírita explicar como este fenômeno se dá. Por quê? Porque Allan Kardec, quando fez a pergunta diante daqueles seres invisíveis, que estavam utilizando garotas de 12, 13, 14, 15 anos de idade, para codificar a doutrina espírita, ele fez a pergunta que para mim é uma das mais emocionantes respostas do Livro dos Espíritos. Foi quando, aliás, da codificação, da organização, foi quando Allan Kardec perguntou: quem são vocês? Isso não está no Livro dos Espíritos. Ele perguntou numa das reuniões: quem são vocês? E a resposta encantadora, olha o que eles disseram: nós somos as almas dos homens que viveram na terra. Belíssima essa resposta. Nós somos as almas dos homens que viveram na terra. E o grande codificador deduziu: ora, se eles são as almas dos homens que viveram na terra, e a sociedade humana é heterogênea, formada por pessoas honestas, desonestas, maliciosas, prepotentes, ambiciosas, humildes, de caráter, sem caráter, logo, a sociedade invisível também deveria ser heterogênea, confirmando que a Bíblia já alertava. Olha novamente a Bíblia, falando da imortalidade da alma: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos vêm de Deus. Bom, todo espírito vem de Deus. Não tem nenhum espírito que não tenha vindo dele, porque ele é o único criador. Precisamos interpretar o sentido da colocação. Quis dizer, não basta ser desencarnado para que a gente acredite que é sábio. Vir de Deus significa ser um espírito identificado em harmonia para com as leis morais da vida. Porque a morte não transformaria ninguém, nem anjo, nem demônio. Somos logo após a nossa desencarnação o que nós somos aqui e agora. Inclusive hoje eu tenho uma proposta para vocês, se quiserem. Eu estou decidido a responder umas perguntas que em vários congressos, em vários estados do Brasil, sempre nos fazem. No Centro-Oeste, lá em Goiás, fizeram, em Minas Gerais também. Eu queria saber, perguntam as pessoas, para onde eu vou quando eu morrer?
Então, se vocês quiserem, eu trago já a resposta hoje. Querem? Querem saber? Pronto, hoje vocês vão saber exatamente que vamos supor que vocês vão morrer hoje, depois da palestra, porque já vai sabendo. A doutrina espírita, ela nos mostra, pela racionalidade e pela análise das comunicações, que quando nós desencarnamos, nós somos atraídos matematicamente para o ambiente e para junto de espíritos que pensam, sentem, falam, agem e sentem como a gente. Eu disse isso num congresso lá em Fortaleza, quando eu acabei de dizer isso, no maior silêncio, 1.200 pessoas. Uma senhora coitada disse, tô frita. Eu fiquei com tanta pena dela, que eu tentei contornar, mas não adiantou nada. O que eu pude dizer é que se ela identificou que se desencarnasse naquela hora estava numa situação complicada, então eu disse, porém, podemos reverter o processo, caso a gente identifique que os nossos sentimentos e emoções não são positivos. Temos o livre-arbítrio. E como o amor cobre a multidão de pecados, podemos dar uma guinada nos nossos valores e devemos para reestruturar a nossa vida íntima e a partir daí caminhar com segurança para a vida após a morte. Portanto, a morte sempre foi esse desafio, mas os livros sagrados da humanidade sempre atestaram que ninguém morre, que é uma ilusão dos sentidos. O próprio Paulo de Tarso havia dito, nessas idas e vindas, onde estás, ó morte? Que não te vejo. Porque indo e voltando, aonde está a morte? Diante de Nicodemo, Jesus disse, para alcançar a plenitude do reino de Deus, necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos, que era doutor da lei, e todo doutor da lei conhecia não só a Torá, mas a Cabala, que é o livro esotérico dos judeus. E a Cabala é eminentemente reencarnacionista. Então Nicodemos, já o ancião, disse, mas Senhor, para testar Jesus. Eu acho que Nicodemos era um brasileiro reencarnado naquela época. Porque ele era muito irônico. Ele disse, mas Senhor, como posso eu, de barba branca, cabelos grisalhos, ficar de novo pequenino e entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus olhou para ele, parece que eu estou vendo. Como que ele diz, para cima de mim, Nicodemos? Ou para cima de mim sou eu que estou dizendo, claro. Jesus olhou e disse para ele, tu és doutor em Israel e não estás entendendo quando eu te falo das coisas da terra? Imagine quando eu for te falar das coisas dos céus. Porque reencarnar é próprio de um mundo como a terra. Reencarnar é entrar de novo na carne. E nem todos os mundos têm carne para você renascer. Então no universo é renascimento. Mas em planetas como a Terra é reencarne. Porque o nosso corpo é feito de carne. Em planetas que não é feito de carne, você renasce nas condições daquele planeta. Ficou claro isso aí? Quem entendeu, levante a mão. Atenção, massagem no ego do palestrante. 99,9. Só não levantou a pessoa lá atrás porque está cochilando. Muito bem. Então, feita esta colocação, Jesus ensina a Nicodemos que a alma vai e retorna. Se nós renascemos, não morremos. Apenas o corpo se dissolve e o espírito passa para uma outra experiência, uma outra dimensão. Eu sei que estou falando para pessoas que já têm essa plena convicção, mas é bom a gente recordar. Uma vez nos perguntaram, Fred, você poderia explicar melhor o que é morrer? Aí me veio um estalo. Morrer é fazer café. Tão simples, né? Mas como é essa história? Vou explicar, senão os nossos irmãos vão me levar para tomar um passe, achando que eu estou obsidiado. O que é que eu quis dizer? Você pega uma chaleira, coloca no fogo porque vai fazer café. Sai e vai conversar com a vizinha que lhe chamou. O papo tá tão gostoso, tão agradável. 45 minutos depois você lembra, meu Deus, deixei a chaleira em cima do fogão lá, fogão aceso. Aí corre. Quando chega na cozinha, tá saindo aquela fumaça até mais ou menos alguns centímetros e a fumaça desaparece, não é verdade? Quando ela abre a chaleira, levanta a tampa, o que é que tem dentro? Nada, evaporou. Mas ela está vendo ainda um raio de fumaça.
que mais ou menos nessa altura some da sua visão. O que é que acontece? As moléculas da água, a água ainda está ali na cozinha. Só que com a quentura, como esquentou, como ferveu bastante, a fervura acelera a vibração das moléculas que estavam no estado líquido. Então, quando ela esquentou, ela acelerou a molécula. Molécula acelerada vai escapando ao teor de vibração que nós temos aqui. Então, a molécula ficou invisível, mas não ausente. Tanto é que se alguém tiver um decantador na cozinha, poderá fazer a molécula voltar novamente a ficar líquida. Portanto, morrer é virar vapor para os olhos físicos. Embora quem está numa outra dimensão não é vapor, não. Quando você desencarnar, para a gente você sumiu. Mas você estará no ambiente que será sólido para você. É só lembrar, quem leu aqui Nosso Lar? Quase todo mundo. Então, tão lembrado que a menina senta no piano para tocar. Por que ela não sentou e passou direto da cadeira? Por que ela conseguiu tocar o teclado do piano de Nosso Lar? Por que André Luiz sentou na mesa de jantar e pôs o braço na mesa, mas o braço dele, espírito, não passou? Porque a mesa, o piano e a cadeira estão na mesma vibração que ele. Então, o que é na mesma vibração da gente fica sólido. Então, é invisível para a gente, é vaporoso para a gente, mas para quem está naquela mesma dimensão, é tão sólido quanto é isto aqui. Então, morrer, desencarnar, é virar vapor para quem fica na Terra. E tem mais. Se você pegar, decantou e trouxe a água de novo ao estado líquido. Se você pegar aquela água do estado líquido e colocar no freezer, o que é que vai acontecer? Vai ficar sólido, gelo. Portanto, reencarnar é ir para o freezer. Perceberam? Desencarnar é virar vapor, é fazer café. Reencarnar é ir para o freezer, tornar-se sólido. Usar um organismo mais denso. Essa é a linguagem mais simples para a gente entender o processo da natureza. Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier estava certo. A gente está em permanente mudança. Se tudo sofre mudanças e não desaparece, por que só a gente? Nós que amamos, que temos ternura, sentimos saudade, queremos bem, que temos um fulgor nos olhos, nós que temos ânsia, criatividade, nós que temos emoções e sentimentos, nós que pensamos, por que só o ser humano desapareceria se nada desaparece efetivamente do universo? Tudo se transforma. Não teria sentido. Nós também nos transformamos. Então a visão da morte é uma visão de um conceito que nós estabelecemos. A cultura ocidental, a partir de René Descartes, quando nos disse, penso, logo existo, inaugurou o tempo da racionalidade. Foi na Revolução Industrial do século XVIII, na Inglaterra, que a ciência começou a dar avanços extraordinários. E esta mesma ciência começou a dar um tiro de misericórdia das religiões tradicionais. Porque as religiões diziam uma coisa, mas não provavam. E a ciência, o que dizia, só dizia porque provava. A religião dizia, o céu é em cima e o inferno embaixo. Aí veio a astronomia. E ao comprovar que a Terra era redonda, quem está em cima? O que é uma esfera solta no espaço? Quem está em cima é embaixo de quem está do outro lado. Quem está aqui embaixo é em cima de quem está em cima. Quem está de lá está em cima, de baixo, de lado de quem está embaixo de quem está em cima. Onde é em cima e embaixo? Numa esfera solta no espaço. Então não tem em cima. O céu é o infinito. Mas o inferno é no interior da Terra. Veio a geologia e mergulhando a sonda da investigação no interior da Terra comprovou que a Terra tem a nossa crosta. Depois veio o magma, que é a matéria incandescente derretida, que sai nos vulcões. E logo depois tem o núcleo ferroso, que gera exatamente o campo magnético do nosso planeta. Aonde estava o inferno não encontraram. Encontraram magma. A religião dizia que o primeiro habitante da Terra foi um casal, Adão e Eva, que teriam vivido mais ou menos em torno de 6.000 anos atrás. Mas olha que confusão. A antropologia
já demonstrou que nós estamos aqui no planeta na forma hominídea que conhecemos há mais de 300 mil anos. E mais, para ver que não é que a Bíblia está errada, não. Ela tem uma linguagem metafórica, simbólica. Por exemplo, o primeiro casal foi Adão e Eva, teria sido. Adão e Eva teve 2 filhos. Como era o nome deles? Caim e Abel. O que foi que Caim fez com Abel? Matou. E envergonhado, Caim fugiu porque queria fugir das vistas de Deus, como se pudesse. Fugiu e diz o texto bíblico, casou e constituiu família. Casou com quem se só tinha os 2? Como é que ele foge para um lugar? Se ele casou e teve filho, no mínimo, a menina que ele encontrou ovulava. Que devia ter 11, 12 anos pelo menos. Naquela época não tinha pedofilia. Então é uma prova, pelo próprio texto bíblico, que há ali uma metáfora, uma figura de linguagem. Então houve essa ruptura entre as conquistas magníficas da ciência e aquilo que as religiões tradicionais apresentavam. Parecia ser o tiro de misericórdia em qualquer concepção religiosa. No entanto, quando no século XIX, o século que conheceu o positivismo de Augusto Comte, que convida a criatura a acreditar naquilo que os 5 sentidos podem avaliar, o que se pode tocar, pesar, medir, dizendo inclusive, se Deus existe ou não existe, eu não sei. Se a alma é ou não é imortal, também não nos interessa. O que interessa é aquilo que nós vivenciamos na nossa experiência comum. Foi o período de Karl Marx apresentando a sua teoria no campo da economia e da vida social. Mas ao mesmo tempo foi o período ainda recebendo o eco da Revolução Francesa e o brilho da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. A partir daí, fenômenos inusitados que todos nós conhecemos, os fenômenos espíritas, espalharam-se como uma praga a partir dos Estados Unidos da América do Norte e por toda a Europa. E quando Allan Kardec foi assistir a sua primeira reunião mediúnica numa terça-feira à noite do mês de maio, uma terça-feira sem luar, fria, e foi à casa da família de Plein-Maison para ter aquela experiência, porque o seu amigo Fortier havia falado muito daquela experiência da mesa, que não apenas tremia, se movimentava. Até então ele acreditava que isso era apenas fruto da energia animal que se exalava das pessoas presentes, envolvendo aquela mesa e provocando as vibrações. Mas quando o senhor Fortier disse para ele que as mesas não apenas estavam tremendo e se movimentando, as mesas estavam respondendo às perguntas. Inclusive perguntas mentais. Aí Allan Kardec disse, meu amigo, espere um pouco. Até que você me prove, porque Allan Kardec era racional todo. Você me prove que uma mesa tenha nervos para sentir, cérebro para pensar e possa ser magnetizada, me permita não acreditar no que você diz. E aí ele foi investigar na casa da família Plein-Maison, e a partir dali, com aquelas primeiras comunicações, ele sentiu que ali provavelmente estava a resposta para as graves questões que atormentavam a vida humana. Ao lançar a 18 de abril de 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões, só a partir da segunda edição chegou na feição que nós temos hoje de 1019 questões, Allan Kardec abalou as estruturas do pensamento da humanidade. E foi um abalo tão grande que homens extraordinários de ciência, que também se questionavam sobre a materialidade da vida ou a imortalidade da alma, resolveram fazer as suas averiguações. Nicolai Camille Flammarion, Aksakov, Sir William Crookes, simplesmente o homem, prêmio Nobel de Física, que havia descoberto o tálio, o estado radiante da matéria, materialista. E quando estudou as materializações através da mediunidade de Florence Cook, investigando o espírito Kate King, se converteu plenamente à imortalidade da alma. E milhares de outros pesquisadores para atestar que a alma era imortal e que a consciência prossegue existindo depois da morte. No século XX, século importantíssimo em transformações para a humanidade, nós tivemos, desdobrando-se da metapsíquica, na década de 30, a paranormalidade.
E a partir dos estudos dos parapsicólogos iniciais, eles investigaram a mediunidade. E havia duas ramificações da parapsicologia. Uma que investigava o mediunismo e outro que dizia e acreditava que todo fenômeno espírita era de natureza anímica, provocada pela própria criatura sem ter uma alma imortal. Houve esta subdivisão, porém, o convite da imortalidade da alma prosseguia. E foi exatamente na década de 70 que acontece um fenômeno interessante, fenômeno de quase morte. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Dr. Raymond Moody Jr. foi o primeiro cientista a investigar o fenômeno. Pessoas que entravam em estado comatoso ou sofriam um acidente e era dado como morto, porque havia parado toda a detecção de vida cerebral e antes disso da vida cardíaca. A partir daí aquela pessoa era dada como simplesmente inconsciente, mas essas pessoas voltavam e narravam que haviam olhado para o seu corpo de cima e descreviam atitudes dos médicos e enfermeiros com objetos presentes que ela não poderia saber. Mas o mais interessante foi que depois de Carlos Morses, Melvin Morse, Raymond Moody Jr., a figura extraordinária de uma mulher, uma médica suíça, doutora Elisabeth Kübler-Ross. Esta mulher extraordinária, no ano de 1946, após o final da Segunda Guerra Mundial, foi até a Polônia para ajudar na reconstrução daquele país. E quando ela visitava o centro de detenção ou o campo de concentração, um deles, ela verificou que no galpão imenso, onde só ficavam crianças que foram mortas pelo nazismo, ela percebeu que só aquele galpão tinha vários desenhos de borboletas. E nós sabemos como a borboleta é o símbolo da imortalidade. Assim como o girassol é visto nas tradições esotéricas como sendo a flor da espiritualidade. Porque busca a luz da verdade, a luz do sol. Pois bem, as crianças todas desenharam, rascunharam borboletas. Isso é muito sintomático, é muito expressivo. Porque demonstra aquela noção de que somos lagartas aqui na terra, que nos arrastamos pelo lodaçal, mas no fenômeno da morte a lagarta vira borboleta, o ser alado. Assim irá acontecer conosco, da mesma maneira como a doutrina espírita nos mostrou. Nós nos tornaremos criaturas aladas. Ao deixar este corpo, a doutrina espírita nos diz, nós temos um outro corpo, o perispírito, nome este criado por Allan Kardec, mas o perispírito era chamado de Ka, no Antigo Egito. O perispírito era chamado de aerossoma nas tradições mais antigas. O perispírito era chamado por Paulo de Tarso de corpo celestial. Mas coube Allan Kardec, quando ele perguntou aos espíritos, vocês têm alguma coisa que reveste vocês? Porque até então a ideia é que o espírito era o quê? Uma nuvem, uma fumaça, uma fleugma. O que era o espírito? Então esses seres invisíveis responderam, sim. Nós temos uma substância que nos reveste, que para vós é tão vaporosa que é como se não existisse, mas para nós, perfeitamente concreta. Aí Allan Kardec, que era o estudioso da botânica, lembrou que revestindo determinada semente de certos frutos tem uma película bem tênue, chamada perisperma. Aí Allan Kardec batizou aquela estrutura vaporosa de perispírito, que veio do grego peri, revestimento, com o latim spiritus, alma, revestimento da alma. Então esse perispírito é aquilo que delineia também a nossa identidade. Quando a gente desencarnar, daqui a... né? Não vou nem falar, né? O que é que acontece? Nós seremos nós mesmos. Se eu desencarnasse agora e dizer que o nosso amigo aqui que está me filmando, fotografando, ele fosse vidente, ele iria me ver exatamente como eu estou aqui, imediatamente. Ok? À medida que a alma se adapta ao mundo espiritual, se for um espírito evoluído, recupera, rejuvenesce quase que imediatamente. Porque o envelhecimento é só da matéria. O corpo espiritual mantém uma posição de rejuvenescimento. Quanto mais apegado à matéria é o desencarnante, mais ele demora a rejuvenescer, porque ele está identificado com a matéria. É a mente dele que age.
Então, se ele fosse descrever, olha, eu estou vendo o Fred aqui, continua charmoso. Autoestima. Ou seja, ele vai me identificar como eu estou aqui, tá certo? Agora, depois de algum tempo, eu posso me apresentar com as mesmas feições, mas aperfeiçoadas, que é o caminho natural de todos nós. O Espiritismo nos mostra com a beleza encantadora como é essa vida após a morte. É claro que a gente não vai sair por aí querendo morrer, né? Óbvio. Quando eu era neófito na doutrina, ou seja, tinha começado só 37 anos na atividade, eu me lembro que eu li um livro de um grande autor, que é o meu autor preferido, Leon Denis. E eu li o livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala de uma maneira tão linda da dor. Eu fiquei tão encantado, ela falando como a dor purifica, a dor ilumina, que eu queria sofrer. Por coincidência, eu tive uma crise de coluna e não fui pro médico. Porque eu pensava, ai meu Deus, cada dor que eu sinto eu estou me iluminando. Até que eu não aguentei, corri pro médico. Para entender depois que não era esta dor que ele estava se referindo, era dor moral. Porque nós temos o dever de procurar a melhoria para o nosso corpo. O dever do espírito é cuidar do corpo reencarnatório. Porque reencarnar não é fácil. É uma bênção. Dizem os espíritos superiores que esta nossa vida atual é a reencarnação em que a gente melhor se preparou. Porque é o período de transição da Terra. É aquele onde nós estivemos melhor preparados para vir. Então, para reencarnar, gente, não é fácil. São movidas energias fantásticas para a gente estar aqui hoje. E se nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta, digo a vocês, há uma população de mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados fazendo pressão sobre a Terra, querendo reencarnar aqui. Tem espírito que tem inveja da gente. Enquanto a gente fica se queixando aqui, né? Da unha que está cravada, da enxaqueca. Eles dizem nas reuniões mediúnicas, queríamos estar no seu lugar. Para aliviar este fogo de remorso que está na minha consciência. Preciso reencarnar porque eu necessito me reerguer diante da vida. Antigamente era fácil reencarnar. Hoje, quando você pergunta às garotas, às meninas, quantos filhos você quer ter? Elas dizem no máximo 1, que vai fechar. Quando no meio de 4 meninas, uma delas diz eu quero 2, as outras, tu é doida, menina, estudinho. Agora, as de antigamente não, as mães de antigamente, né, as famílias, claro, era uma outra realidade. Era 10 filhos, 15 filhos, 12 filhos. Eu tive a alegria, eu nasci numa família dessa tradicional. Meus pais me contaram que quando eles estavam noivos, já fazendo os planos, eles queriam de imediato uma filha, de cara. E vocês sabem, mulheres de antigamente eram super férteis. Bastava dizer, eu quero, já engravidava. Hoje tem que fazer tratamento, inseminação, é não sei o que, é tanta coisa para engravidar. Mas as de antigamente não. E minha mãe, assim que casou, engravidou. Engravidou e ficou aquela expectativa. Meu pai disse, é a princesa de cara, logo a menina. E aí nasceu o homem. Mas ele disse, tem problema não, a próxima é ela. E minha mãe imediatamente engravidou. E quando engravidou, nasceu o homem. Vocês sabem que não tinha ultrassonografia naquela época. Só sabia quando nascia mesmo. Terceira gravidez também foi homem. Mas na quarta foi homem de novo. Não é que na quinta também foi homem. Lamentavelmente na sexta nasceu homem. Mas na sétima também foi homem. No oitavo, homem de novo. Agora sim, o nono, minha mãe, como toda mulher, vocês, sensitiva, intuitiva, olhou para meu pai emocionado e disse, é ela. É a princesa. Aí meu pai se arrepiou, saiu, comprou a mamadeira cor-de-rosa, o brinco cor-de-rosa, o lençol cor-de-rosa, a chupeta cor-de-rosa, o berço cor-de-rosa. Eu nasci. Foi a primeira grande decepção que eu dei aos meus pais. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. E a 10ª gravidez foi a menina.
Mas eu fico pensando, se minha mãe tivesse fechado no 8º, eu estaria perturbado até hoje do outro lado. Então a gente deve ser grato à reencarnação que a gente está tendo. Problemas, desafios, são instrumentos para o progresso da alma. Ninguém cresce sem desafios. Ninguém ascende sem experiência. Ninguém conquista a sabedoria sem vivenciar as coisas. Nós precisamos da beleza da reencarnação até para entender a imortalidade da alma. Como se pode compreender a vida sem estudar a morte? Não se pode. E estudando a morte nós compreenderemos que só existe vida em dimensões diferentes. A mediunidade é uma janela que se abre para o infinito. Eu fico tão triste quando vejo pessoas que têm uma mediunidade encantadora, uma sensibilidade muito grande, mas chorando, nervosa, pedindo, eu vou lá no centro para tirar esse negócio de mim. Aí procura um centro espírita. Eu estava na Bahia fazendo um seminário, 8h15, né? Eu estava na Bahia fazendo um seminário, lá no Sesc. E eu notei um seminário de 600 pessoas. Na terceira fila, onde está o nosso amigo ali, tinha uma senhora de cabelo grisalho, mas muito abatida, pálida, cabelo maltratado. Quando você vê uma mulher com cabelo maltratado, ela não está bem. Porque o maior concorrente de psicólogo é cabeleireiro. E eu notei ela muito abatida, com olheiras, pálida. E até no momento... Vocês gostaram dessa, né? E até o momento em que, por exemplo, eu descontraí um pouco, porque é bom você descontrair um pouquinho, às vezes o tema é meio denso, né? E na descontração você também pode passar uma mensagem. E mesmo no momento de descontração, as pessoas sorriam e ela estava lá assim mesmo. Aí olhava para mim assim, baixava a cabeça. E eu comecei a pensar, porque a gente é dramático. E eu comecei a pensar, ela deve estar com um problema muito sério. Cheguei a pensar, deve estar em fase terminal. Lógico, eu não sabia o que era. A mulher estava daquele jeito, pálida, né, com olheira. Não conseguia sorrir. Quando eu dei o intervalo no seminário, as pessoas saíram para comprar o lanche, comprar livros. E ela ficou de cabeça baixa ali. Eu fui até ela, surpreendi. Ela de cabeça baixa, cheguei e disse, como é que vai, amiga? Ela olhou para mim assim, e sorriu meio amarelo. Estou indo. Disse, para onde? Ela não sabia responder. Aí eu disse a ela, olha, a senhora me desculpa, eu não quero ser invasivo, mas eu observei a senhora tão abatida, a senhora está pálida, a senhora está doente, eu posso ajudar em alguma coisa? Ele disse, não, Fred, estou doente não, é porque eu sou médium. Eu disse, mas minha senhora, eu sou médium também, não sou pálido. Tem alguma coisa errada aí, não é com a mediunidade. Mas eu entendi que é muito comum acontecer. Talvez ela estivesse aflorando a faculdade mediúnica. E é muito comum, neste momento do aflorar da mediunidade, a confusão mental, os conflitos interiores, a insegurança, o desconhecimento e o registro da presença espiritual. Pode impregnar o médium nascente das sensações do espírito que está junto dele. Eu pensei que era isto. Eu disse, a senhora frequenta algum centro? Ela disse o nome, no bairro da Pituba. Então eu disse a ela, faça o seguinte, procure o dirigente da casa, narre para ele o que a senhora está sentindo, para que ele possa, com certeza, sendo uma casa bem orientada, vai lhe convidar para assistir às reuniões, tomar passes e posteriormente estudar a mediunidade e quem sabe, se for o caso, educar. Ela disse, não, Fred, eu já estou na mesa mediúnica há 10 anos. Eu pensei, só se for em cima da mesa. Porque 10 anos a mulher ainda está pálida e doente porque é médium. Mas às vezes a culpa é da própria casa, sabia? Não sei se tem um dirigente da casa espírita, porque às vezes acontece com a gente. Chega alguém com problemas, aí tem sempre aquele médio vidente que não vê nada. Mas olha com aquele olhar penetrante assim, meu irmão, você está sofrendo porque é médium. E ele diz a frase que eu chamo de o Bin Laden do espiritismo. Tem que trabalhar. Resultado. Essas pessoas leigas começam a achar que a mediunidade é uma coisa ruim, por isso que ela sofre, e se não trabalhar, está frita. Resultado, aí você vê pessoas que passam a trabalhar nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, parece que vão para essas reuniões e saem delas como quem foi tomar benzetacil. Alguém tomou benzetacil já aqui na vida? Quem tomou? Levante a mão, só para ter uma ideia.
Meu Deus, vocês eram muito doentes, hein? Sabe quanto dói, não sabe? Né? Eu nunca tomei, mas eu tinha uma sobrinha que tinha febre reumática, ela tomava e me contava. Gente, então a pessoa vai tomar porque é o jeito, tem que tomar. Então tem pessoas que vão para o trabalho mediúnico porque é o jeito, porque não quer sofrer. Esta é uma visão equivocada. A mediunidade é uma janela para a imortalidade. E é capaz de produzir um ser humano feliz, porque você passa a lidar com a sua natureza real. Você sabe que não é mais o corpo. O corpo é a roupa que você está utilizando temporariamente. E a certeza que a sua faculdade pode gerar, de que ninguém morre, vai lhe dar mais serenidade, harmonia, para você seguir na sua vida, enfrentando os desafios, compreendendo que a lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é reeducativa. Deus não quer a gente infeliz, deseja a gente feliz. É por isso que os verdadeiros cristãos, eles são sorridentes, são amoráveis, são entusiasmados. Por que que os primeiros cristãos, eles oravam de maneira feliz? Eles até mesmo iam dar a vida cantando. Porque Jesus dizia para ele, para você ser feliz, faça ao próximo o que você gostaria que ele lhe fizesse. Seja o servidor de todos. Então os primeiros cristãos rezavam assim, mais ou menos assim: Senhor, que queres que eu faça? Agora, e eram felizes. Comia bolacha dura, caminhava a pé para pregar a doutrina. A gente vem num carro confortável, de avião para um carro, porque ainda fica achando ruim. Né? Pois bem, e os cristãos de hoje? Por que que os cristãos de hoje é tudo com depressão, síndrome do pânico? Né? Com neurose, com cabelo caindo, estressado, perturbado, angustiado, soturno, sorumbado, cadavérico, sepulcral. Por quê? Olha a diferença, começa na oração. Enquanto os primeiros cristãos oravam, o que queres que eu faça? Os cristãos de hoje oram assim: Senhor, que meu filho passe no Enem, que minha filha deixe aquela mala sem alça, case com um homem melhor, que passe essa enxaqueca. Resultado, a gente não compreendeu o sentido da vida. E transformamos nossa relação com Deus no petitório, ao invés de ser uma doação nossa para a vida. Esta é a grande diferença. Por isso que havia uma saúde emocional neles, entusiasmados por uma nova visão de vida. E nós continuamos achando que somos vítimas da vida e não suportamos as nossas provas e as nossas dores. Quando eu falo suportamos, claro que eu me refiro à humanidade como um todo. Eu sei que tem as exceções, que é o caso de vocês. Então, nesse ponto de vista, nós precisamos entender perfeitamente o que é que muda. Com a visão da mediunidade, aquela que é capaz de produzir este ser humano feliz, esta pessoa mais leve com a vida, entendendo que seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, passa, vai passar. Não há desafio permanente, seja qual for. O espírito Marta, minha mentora espiritual, certa feita, escreveu, tive a oportunidade de psicografar uma mensagem dela, que está num livro dela chamado Ajuda-te, em que ela diz assim: problema algum é maior do que a alma humana. Nós somos maiores do que os nossos desafios, sempre. Ter consciência disso é o nosso grande desafio. Assimilar e internalizar isso é a grande experiência existencial. A imortalidade e a certeza que ninguém morre. Morrer é cessação de vitalidade no corpo físico apenas, mas que a individualidade prossegue, passa por diversos aspectos. A gente é religioso desta ou daquela religião, mas morre de medo de morrer. Não estou me referindo aqui ao instinto de preservação, porque isso a gente tem que ter. Eu me refiro à nossa falta de percepção da vida imortal, que nós ainda temos. É muito interessante isso. É incrível como a gente ainda sente aquele medo, aquele terror muito grande, por diversos fatores. Fator cultural, porque a gente cresce associando a vida ao corpo cadaverizado. Pega o menino e diz: venha se despedir de vovô. Aí dá aquele corpo ali, né? Totalmente embranquecido, ele toca e sente a frieza da pele. Resultado, quando ele cresce, o menino assiste filme de terror com os pés para cima, para que a alma do outro mundo com a mão gelada não pegue o seu pé. Por que com a mão gelada? Porque ele associa inconscientemente
ao corpo cadaverizado. O medo da morte vem desse aspecto cultural. Vem da ausência do conhecimento sobre como é a vida após a morte, que o Espiritismo oferece largos horizontes. Infelizmente, por mais respeitáveis que sejam as outras, não conseguem precisar isso para os seus proflitentes. Então o que vem depois? O medo do que vem depois. O desconhecido causa ansiedade, causa angústia. E é tão forte o nosso medo de ser punido, drama de consciência, todos nós temos, que quando a gente se torna espírita, a gente troca o medo do inferno pelo medo do umbral. Um amigo nosso, conhecido nosso aliás, tornou-se espírita. Fazia 7 meses. E eu passei bons bocados com ele. Porque toda semana ele chegava e pedia para falar comigo. Eu ia falar, já sabia qual era o assunto. Umbral. Ele só falava do umbral. Morria de medo do umbral. Mas Fred Umbral disse, olha, eu tentava demovê-lo daquilo. Tire a sua mente. Não, mas é que eu tenho medo de morrer e ir para lá. Eu disse, olha, de tanto pensar, você vai. Chegou um ponto que eu tive que dizer a ele, não é? A gente vai imantado pelo que a gente cultiva. E eu tentava demovê-lo. Veja outros aspectos da filosofia espírita. Mas ele engessou a mente do umbral. Até que um dia, próximo ao Natal, eu era presidente da instituição, e o Natal para 200 pessoas, eu estava correndo para um lado, para o outro, ele chegou, Frederico, quero falar com você. Eu disse, meu Deus, o umbral logo agora, eu já estou nele aqui. Mas eu não gosto de deixar de atender. Eu digo, tá, 2 minutinhos só. Aí resolvi umas coisas e falei, olha, eu tenho só 5 minutinhos. Aí disse, não, é rapidinho. Frederico, eu acho que eu tive no umbral ontem. Quando eu dormi, eu disse, eu não acho estranho não. Eu disse a ele, claro. Disse, mas você não tem medo do umbral não? Eu disse, olha, para ser muito sincero com você, tenho não. Aí comecei a falar assim, bem, brincando com ele, irônico. Disse, e se for para lá é para fazer alguma coisa. E tem mais. Tudo que Deus permite no universo tem o seu valor, tem aspectos positivos. Aí ele arregalou os olhos. O que é que tem de positivo no lugar daquele? Eu vou citar só dois itens. O umbral serve para filtrar as nossas energias mais animalizadas, permitindo, a partir dali, que a gente possa ascender para ambientes espirituais. Aí ele olhou para mim e disse, qual é a outra coisa boa que tem? Eu disse, lá a gente encontra tanta gente conhecida. É uma festa. Fulano, você aqui é. Vamos fundar o Viana de Carvalho Umbralino. É padre, é pastor, é médium espírita, orador. É uma festa, gente. No alto a gente tem que fazer novas amizades. A gente encontra todo mundo lá. É claro que eu brinquei com ele. Então ninguém morre. A doutrina espírita matou definitivamente a morte. E transferiu para os materialistas o ônus de provar que ninguém continua vivo. Porque tudo indica que sim, segundo eles. O Dr. Eben Alexander III, grande neurocientista, acometido de uma meningite dolorosíssima e agressiva, entrou no estado comatoso. 8 dias no estado de coma. E os seus colegas neurocientistas disseram para a esposa, vamos desligar os aparelhos, porque é impossível que ele mantenha algo minimamente compreensível no seu cérebro. E quando se preparavam para isto, no outro dia, Dr. Eben retorna ao corpo. E ao contrário do que pensavam, que ele não teria nenhuma possibilidade nem de concatenar ideias, ele não apenas voltou a falar normalmente, como organizou as ideias e começou a narrar as suas experiências enquanto esteve no estado de coma. Saiu do corpo. Foi numa região infeliz, primeiramente. Depois guindou-se a uma região espiritual de luz. E ele conta isso no seu livro, Uma Prova do Céu. Os outros livros eram pacientes e livros escritos pelos seus médicos. Agora não. Ali estava um cientista que passou pela quase morte e ele mesmo descreve como deixou de ser ateu para ter convicção de Deus e da imortalidade da alma.
por esses fatores, por esses mecanismos, que proliferam fora do meio espírita as informações e as novas comprovações da imortalidade da alma. A mediunidade mais pujante hoje aparece fora do meio espírita, porque é onde se necessita que ela apareça assim. A reencarnação hoje resplandece em todos os lugares, menos, quase sempre, numa casa espírita. Pela necessidade que tem lá fora. Porque espiritismo não é uma questão de doutrina fechada dogmática, porque não é. Porque não é nem mesmo uma religião no sentido tradicional do termo. É religião no sentido de religação com Deus. E quando foi dito pelo pensador espírita Léo Denis que a doutrina espírita seria crença comum da humanidade, ele não estava dizendo que todo mundo ia virar espírita frequentando centro espírita. Não ia ter centro espírita que fosse dar, né? Não. A prova que o espiritismo realmente vai ser crença comum, a gente já tem. Eu estava no Rio Grande do Norte, participando do congresso espírita lá, no hotel, tomando café da manhã, de costas para a entrada do restaurante. E escutei 2 rapazes conversando, um disse assim: na próxima vida quero isso não. E eu pensei, deve ser algum palestrante espírita que chegou agora. Olhei para trás, eram 2 funcionários do hotel, do restaurante, conversando na porta. Aí disse, bom, eles devem ser espíritas. Terminei o café da manhã, quando fui sair, lógico, né, a gente espírita vê outro, né, às vezes a gente fala. Eu cheguei junto deles, meu amigo, desculpa, eu não pude deixar de ouvir. Porque eu estava aqui tão próximo, eu vi quando um de vocês falaram que na próxima encarnação não queria isso. Vocês são espíritas, frequentam onde? Aí um olhou pro outro assim e disse, não sou espírita não, conheço nada de espiritismo não, moço. Eu só sei que na próxima reencarnação não quero trabalhar em hotel não. Crença comum. Vem Clint Eastwood e apresenta um filme sobre quase morte, médio vidente. Israel, programas de debate sobre reencarnação. Ou seja, crença comum. Tem gente que diz assim, não, nisso que não acredito no espiritismo não, mas diz, eu acho que fulano está com uma coisa ruim junto dele. Presença de um espírito junto da pessoa. E aquele que diz assim, esse negócio de reencarnação, mas quando está aperreado diz assim, meu Deus, eu acho que atirei pedra na cruz, se atirou, estava lá. Inconscientemente a pessoa já acha que esteve lá. Então, crença comum são estas ideias se espalharem, independente do lugar que se frequenta como religião. Porque o espiritismo é a revelação das leis da natureza. Como é a gravidade, como é você sentir fome, você sentir sede, é reencarnar, é ter a mediunidade, é a pluralidade dos mundos habitados, é entender que a gente deixa esse mundo e pode reencarnar em outros, ou a gente já pode ter vivido em outros planetas. Tem gente que é doido para ver ET. Se olhe no espelho. Nós estamos na Terra, mas a gente não é da Terra. Entenderam? Nós viemos do espaço. E podemos reencarnar em outros lugares. Então nós somos seres cósmicos. Pertencemos ao infinito. A Terra é apenas mais uma escola onde nós aprendemos. Gente, foi chato ou foi legal? Valeu? Vocês já estão prontos para morrer? Então eu quero agradecer esta casa pela alegria, pelo carinho com que eu fui recebido, o afeto, a ternura e a vibração de vocês. Eu gostaria de encerrar para todos nós que somos viajantes do tempo, lembrando que a doutrina espírita nos diz que nós somos permanentes aprendizes. E o poeta da música popular brasileira já nos convidou de forma inspirada quando ele nos entregou a sua poesia dizendo: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não impede que todos nós repitamos que é a vida. É a vida, é bonita e é infinitamente bonita. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado.